Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pode Crer Podcast. Hoje o nosso podcast está super top, convidado super especial que eu sou fã. Na verdade sou fã de todos que vêm aqui, mas esse cara tem um testemunho de vida muito top. Então, sem mais delongas, vamos pra cima que hoje o formato tá diferente. Então, Wailão, solta a vinheta. É isso aí, com vocês agora, ele, o cara que faz a abertura do nosso Pode Crer Podcast, com vocês, meu amigo top, o amigo do cara, Denilson Sigoli. É o amigo do cara mesmo, estamos aqui nessa tarde, né, mais uma vez, obrigado aí, Jefão. Tamo junto. Desejar as boas-vindas aqui para todo mundo que nos assiste, né, não deixa de dar o like, aquele joinha maroto, se inscrever no canal aí, compartilhar. Tenho certeza que Deus vai falar com você nessa tarde, nesse momento aqui que a gente está tendo, porque a gente tem a presença de um convidado ilustre, alguém que tem servido ao Senhor com dedicação, que tem se empenhado, não só ele, mas toda a sua família, a edificação do reino de Deus, a edificação da igreja aqui em Ariquemes. E é uma pessoa que tem nos abençoado muito com o seu testemunho de vida, com aquilo que Deus tem feito na vida dele, através dele. Então eu quero dar as boas-vindas aqui ao Pode Crer Podcast, ao nosso querido irmão Frank. Frank, seja bem-vindo ao Pode Crer Podcast. Que Deus possa te usar nessa tarde, meu irmão. Seja bem-vindo, Frank Mar Nascimento, nosso grande amigo. Amém, né? Para mim é uma honra também estar com vocês. Eu sempre assisto esses podcasts Pode Crer, né, com vocês e eu sempre falava assim, rapaz, uma hora eu vou estar lá, uma hora chega a minha hora. Chegou, hein? Chegou, e para mim é um privilégio, né? Uma honra, né? Falar um pouco da minha trajetória, falar um pouco que Deus tem feito, não só na minha vida, mas na de vocês também. Estou aqui para compartilhar um pouco com vocês. É isso mesmo. E na verdade, né, quando a gente pensou muito, né, no podcast, antes de iniciar, né, esse projeto aqui, a gente sempre pensava, quando o Jefão, isso foi algo que nasceu no coração de Deus, e o Jefferson foi tocado pelo Senhor, né, para iniciar esse projeto aqui. A gente sempre compartilhava de qual seria o propósito, né, aqui do podcast. E o podcast, na verdade, a gente não quer falar de nós mesmos, né, falar de mim, falar do eu, né? A ideia não é essa, é falar de Jesus mesmo, falar do Senhor, porque é Ele que faz algo na nossa vida, né? É Ele que fez e continua fazendo. Então, Frank, para a gente começar entendendo um pouco a sua história, né? Quem é você, cara? E como que você veio parar aqui em Ariquemes? Como que o Senhor te trouxe para cá? Então, meu irmão, eu sempre falando assim, como que você veio parar aqui? Isso faz a gente voltar um pouco no tempo, né? 14 anos já em Ariquemes, né? Eu não vou falar 14 anos de convertido, né? Mas minha mulher se converteu primeiro e eu me lembro como que eu vim parar aqui, uma visita na casa do meu irmão, mas sem expectativa nenhuma de, né, caminhar com o Senhor, ou que nem as pessoas gostam de falar, né, virar crente, né? E tal, vim para casa do meu irmão, mas o meu irmão já estava caminhando, né? E eu comecei a ver o meu irmão lendo a Bíblia, orando, e eu falei, meu irmão orando, lendo a Bíblia. E aquilo ali me deixou com a pulga atrás da orelha. E tá, e começou a ter esses encontros da igreja em Ariquemes. E eu fui chamado para ir num encontro desse. Você imagina as pessoas, todo mundo convertido, chega um cara de fora, o que eles querem? Ele tem que conhecer Jesus, tem que ir para o encontro. E eles me levam para esse encontro. E eu me lembro que uma vez eles me levaram, eles me deixaram lá, esses encontros eram lá no abrigo. Porque
a gente congrega num lugar que tem feito muitos encontros e tem muitas pessoas, né, que tiveram a vida restaurada através desses encontros, né? Sim. Era o impacto, né? Impacto de vida, isso Nossa. mesmo. E eles me deixaram, e quando eles me deixaram, eles foram embora, e eu pulei o muro, fui embora pra casa. Quando eu chego lá, eles foram me buscar de volta. Não teve jeito. E me levaram, só que eles me levaram agora e ficaram comigo lá. Você tinha que idade, Frank? Ah, hoje eu tenho 42 anos, né? 42? 42 Você tinha 28 aí, mais ou menos. 28. E eu falei, já que esses pessoal estão me cuidando tão bem, eu vou ficar aqui para me ver, né? Mas sem expectativa nenhuma. E quando eu comecei a ver a mensagem, né? Aquele tempo lá era o pastor Daniel que vinha, né? E eu, rapaz, tô sentindo algo diferente, ó, eu vou ficar por aqui. E comecei a sentir algo, né? Que eu nunca tinha sentido na minha vida. Aquele amor das pessoas, né? Aquele abraço. Rapaz, o homem abraçando o outro. Mas só que eu não aguentava. Quando ele me abraçava, eu começava a chorar. E eu chorando assim, sem querer chorar. Você tá entendendo? Sim. Era o Espírito Santo me transformando já naquele tempo. E isso foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Que incrível. Então, assim, a sua primeira experiência com o Senhor já foi ali no impacto e você foi tocado ali naquele momento. Eu senti, não que eu fui naquele impacto, naquele dali, mas antes já tinham acontecido vários, vamos dizer aí uns 3, mas sempre eu escapava, Saindo né? fora. Saía. Ah, tá. Mas chegou uma hora que eu falava assim, no próximo eu vou, e eles registraram aquele ali, e quando chegou o próximo você prometeu. Eu falei, então vamos. E quem é que ficava pegando seu pé? O seu irmão, o Talismar? Meu irmão Talismar, que é meu pai na fé hoje, e um amigo, Adilson, Adiós. né? E o Jesus Elias também, que foram umas peças fundamentais na minha vida, né? Que não só falaram de Deus, de Jesus para mim, mas eles caminharam comigo, né? Essa que é a importância, não é você falar de Deus para as pessoas, mas você tá do lado da pessoa, caminhando com a pessoa. Então isso para mim foi aquela vontade assim, eu vou estar com eles, porque eu queria aquilo. Sim. E aí você, ali quando acaba o encontro, essa 16 anos mais ou menos, você falou, Isso. a vida mudou? Ou você ainda, como se diz, normalmente a gente tem, né, coisas ainda a se cumprir. Você teve ali a sua experiência e dali você começou a mudar a sua vida. Como que foi esse momento especial, essa começo de mudança? Foi tranquilo, foi fácil ou foi meio lutando bastante? Então, Jefão, eu fico pensando assim, tem muitas pessoas que vêm pro Senhor Jesus e acham que vai ser assim, né, num piscar de olho agora, tudo é diferente. Não, eu sou casado com a minha... Tenho 4 filhas, né, e uma adotiva, né. A minha esposa me ajudou muito. Eu cheguei em Ariquemes e fui trabalhar na empresa do Jesus Elias, né, e vocês sabem, né, que hoje a pessoa ganhando um salário, mas que tem 4, 5 filhos pagando aluguel, era difícil. E eu até comentei isso já várias vezes, né? No auditório também, que nós chegava, o meu vizinho tinha um pé de abóbora lá, e a abóbora, sempre quando brotava lá, dava as abóboras lá, e nós pulava lá e pegava aquela abóbora e fazia um almoço, a mulher fazia. E eu chegava em casa e aquele ali, a fome era tão grande, mas a abóbora era tão gostosa. Então, a gente passou por um processo, né? Sim. Um processo que, né? Mas o Senhor estava conosco. Isso eu tinha convicção. Eu falei assim, eu sei que é necessário eu ter esse processo. Então, minha mulher sempre me ajudou e a gente começou a caminhar. E quando nós começou a caminhar mais com o Senhor, foi quando a gente foi fazer parte de uma célula também. Sim. Fizemos parte da célula do Adilson, a primeira, depois foi outra. Eu sei que, resumindo, parei na célula do Jesus, né? Que era meu patrão. E dali foi ficando com ele, até que um dia ele chegou assim, você tem que multiplicar. Imagina, como multiplicar? Que eu queria ficar lá, é bom. Tá tão bom, só vem ou vai embora. É bom ficar na cela, multiplicar. E falou, Francão, você tem que multiplicar. Você pode ir, vai todo mundo que tem aqui com você. Além de multiplicar, tinha virado até líder daqueles que estavam lá.
e comecei a liderar. E hoje nós tem células multiplicadas na nossa célula, líder em treinamento. Olha como é maravilhoso servir o Senhor. Pessoas com vida transformada através da nossa vida. Então, essa foi a nossa caminhada. Fácil? Eu não vou dizer que foi fácil, mas o importante é perseverar. Sim. É que você deu uma resumida assim, né, do início ao fim, e parece que esse processo foi muito rápido, né? Mas acredito que passou muita água aí debaixo dessa ponte, né? Passou muito, assim, a dificuldade das crianças quando adoecia, né, que eu ia para debaixo do pé de manga, né, e as crianças falavam assim, pai, eu tô com fome, pai. Eu falei assim, bebe água aqui, né? Assim, teve um processo para chegar aonde nós estamos hoje, né? Eu agradeço ao Senhor, obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos deu hoje. Mas o que eu fazia? Na empresa do Jesus eu trabalhava e ele me dava uma marmita para mim comer. E eu ia lá para trás da empresa e dava umas 2 colheradas e escondia a marmita e levava essa marmita de noite para casa. Quando chegava de noite, nós jogava farinha dentro, todo mundo fazia uma roda e todo mundo começava a comer essa marmita. Essa era a nossa janta, né? Eu tinha um menino, Frank Júnior, que ele era mais ligeiro do que eu, né? Enquanto eu dava uma colherada, ele dava 2. E eu falava, será que esse menino não enche a barriga, não? Mas era ligeiro, entendeu? Então, as pessoas veem hoje como nós estamos hoje, mas não vê que nós estamos falando como tudo começou. Sim. Né? O Senhor com certeza na frente, mas eu vejo que o Senhor precisava eu passar por aquilo. Precisava eu ter esse tratamento. Passar pelo processo. Pelo processo. Entendeu? Mas que nem vocês estão falando, várias coisas aconteceram mas eu penso assim, é bom a gente contar mais o que o Senhor tem feito e continua fazendo. Nossa visão hoje nós estamos célula. Eu gosto de falar de célula. Eu gosto de estar com pessoa. Eu gosto de visitar pessoas. Eu gosto de andar com pessoas. Não porque eu quero me amostrar, mas eu me sinto elogiado. Não tem? Quando as pessoas chegam perto de você e sentem-se bem de você poder fazer alguma coisa. Porque muitas vezes as pessoas ela não quer só um prato de comida, um alimento, mas ela quer muitas vezes alguém para estar com ela. Uma amizade, um companheirismo, né? Entendeu? E essas pessoas que foram na minha vida, e depois começou a ser supervisionado, né? Ter supervisor, e escolhi o Osmar Vilela, para você ver que o supervisor, ele é meu supervisor até hoje. Eu nunca troquei de supervisor. Não que eu tenha nada contra que alguém se trocou, mas eu tenho uma gratidão enorme pela vida do Osmar. Enorme. É isso aí. A vida em igreja, eu acho que passa muito por isso, né? Você tá conectado com as pessoas, né? Hoje a gente vê na nossa geração de evangélicos, de 1980 para cá, houve um crescimento muito grande no número de evangélicos que se declaram, né, no nosso país. Mas de um tempo para cá, e acho que a pandemia também intensificou um pouco isso, a gente vê um grande número de pessoas que se dizem cristãos, né, evangélicos, mas não congregam. Fala, não, a minha igreja tem um pastor de internet ali que a pessoa segue. Pronto. Né? Tá sendo discipulada pela internet. Quando eu preciso eu leio, quando eu quero eu vou ali e ouço e pronto. Tá sendo discipulado pelo TikTok, vendo os videozinhos de TikTok e achando que tá tudo bem, né? E quando na verdade a vida em igreja é vida na vida. Né? É vida na vida. É eu sentar aqui com você, partir o pão e discutir o que está acontecendo. Né? Então, assim, qual que foi a importância da igreja nesse processo de conversão e de caminhada com o Senhor? Nesse processo que você disse que o Senhor te levou a passar? Então, Júnior, eu estava vendo no tempo da pandemia, né, que muitos recuaram, não vou dizer assim que desistiram, né, mas eu me lembro que no tempo da pandemia,
né? Tinha muitas pessoas que falavam assim, agora ninguém tá mais me visitando, e se eu parar agora, eu vou ter o que falar, eu vou ter que ter, eu tenho desculpas de sobra, né? E eu me lembro que nós nos se reunia no auditório, né, na oração das 6, meio afastado, mas nós nunca parou de se reunir no auditório, Como igreja, né? como igreja, orando, intercedendo. Quem está assistindo e pode até lembrar agora que era poucas pessoas. Nós se reunia lá naquela sala, lá nos fundos lá do Ministério Infantil lá. Poucas pessoas. Guardava a moto lá para trás, o carro, e continuava orando, né? Saía meio escondido. E outra, e dali para cá eu fui conhecendo novas pessoas. Porque a gente não pode parar ali, tá bom do jeito que tá, que você tá falando, eu já assisto aquele ali, pra mim já tá bom já. 40 minutinhos ali Quase não, de já pregaçãozinha, tá amém bom e tal. demais, já se eu fazer muito já eu me sobrecarrego já e daqui a pouco eu acabo desistindo de tudo. E foi nesse caminhar que eu conheci outras pessoas, conheci o Wagner, Mike hoje, né? Antigamente era meu conhecido, hoje nós somos amigos, né? Amigo que nós compartilha, né? As alegrias quando eu tô com dificuldade, corro com ele. Cara, é um cara 10, mano. Um cara que não, toda hora se eu preciso conversar, né? Desabafar, pedir orientação. Outro também o Jesus, porque não é porque ele não é mais, não continuou sendo mais o líder, não. Ele vai na minha cela, mas quando eu preciso também eu vou na empresa dele. Eu falo sempre pra ele, eu falo assim, meu irmão, eu chamo ele de ô Jesus, eu vou ser uma pessoa grata, né? Uma pessoa que vai ter uma gratidão pela sua vida até que você parta. E eu vou na empresa dele 2 vezes por semana. E nós conversamos, tomamos um café junto. Mas não é uma forma de, sabe, puxar saco, mas é uma forma de gratidão. Sim. Porque meu primeiro emprego que ele me deu em Ariquemes foi ele. Você chegar em Ariquemes, passar um tempo e ele pegar você para trabalhar com ele sem saber fazer nada, né? E muitas pessoas falando, esse cara aí não vai dar, qualquer coisa manda embora, faz o teste. E ele falava assim, Deus falou que é para me acreditar nesse cara. E ele persistiu. E Forte. hoje eu agradeço muito ele. Ele te ensinou o que você faz hoje. Conta um pouco dessa situação aí. O que eu faço hoje, eu mexo com a área de reciclagem, né? Trabalho com a área de reciclagem. Compro material reciclável e revendo, né? E quando eu comecei a trabalhar com ele, né? Comecei a trabalhar com ele lá como ajudante. Depois fiquei na frente como não tinha um cargo de gerência, mas estava na frente. Você era encarregado de confeccionar o material e carregar a carreta para mandar para fora. Mas sempre ele falava assim que um dia ia parar, né? E eu falava para ele, um dia que você parar, eu vou assumir. E ele chegou um tempo, ele parou, né? E eu fiquei no lugar, não no lugar dele, mas aonde ele estava, né? No barracão alugado. E fiquei lá. E depois fui para outro lugar menor. E aprendi muita coisa com ele, né? Hoje tem várias pessoas que trabalham comigo também, meus cunhados que vieram de Porto Velho, trabalharam comigo e voltaram para Porto Velho, não quiseram ficar em Ariquemes, mas hoje eles trabalham lá por reciclagem. Porque, olha só, ele me ensinou e eu repassei isso aí. Porque você acha que você mexe com lixo? Não, não é lixo. Estou falando de material reciclável, latinha, cobre, esses material. Entendeu? Tem que ter, entendeu? Sim. Não é chegar assim, todo mundo sabe fazer. E hoje eles pegaram, né? E hoje um ainda mora aqui, voltou, mas está na reciclagem. E o outro continua trabalhando na reciclagem. Então, para você ver que... E essa reciclagem, essa forma de trabalho, no caso, ela não é só simplesmente uma forma de trabalho, né? É o seu meio de comunicação e o seu meio de passar a palavra de Deus para as pessoas, né? Então, assim, o que você trabalha não é simplesmente o seu ganha-pão,
Ele é o lugar onde você, porque vocês têm acesso a muitas pessoas. Porque Muito. como é reciclagem, então toda hora tá chegando pessoas. E ali é o seu lugar de ir plantando sementinhas, né? E você como um líder, uma pessoa assim, comunicativa, bacana, igual o Wagner. O Wagner mesmo é um cara top. Então, assim, a gente se espelha nessas pessoas, porque qualquer oportunidade é oportunidade, então não pode perder. Então a gente tem que plantar a semente. Passou alguém, tá ali, aconteceu alguma coisa, olha, Jesus te ama, você é muito especial. E eu vejo isso em você. Várias vezes a gente já teve ali no Sucatão Nascimento, e você é dessa forma, você recebe as pessoas bem, e você sempre foi assim? Você sempre foi uma pessoa super comunicativa, super com esse coração, ou você já foi, ou você era mais travado? E como que era um pouco da personalidade Franco Mar antes de Jesus e Franco Mar depois de Jesus, que a gente já acompanha um pouco aí. Entendi, mano. É uma transformação sobrenatural. Se você me conhecesse antes da convenção, você ia falar assim: eu era um tipo de um cara que não gostava nem de rir. Sério? Já pensou você tá de uma Caramba. pessoa que não gosta nem? As pessoas, o Jesus conhece, né? Ele, minha cunhada também, poderia deixar de falar, Emília, né? Que são Sim. pessoas também, tenho total gratidão. Ele sempre me falava assim: você olha que nem porco, você olha para baixo, porque eu não consigo olhar no olho das pessoas. Aí você me pergunta: mas por quê? Não sei, não consigo. E depois que eu comecei a caminhar, né, que eu participei do encontro, hoje eu consigo olhar no olho da pessoa e falar, né? Nem você está acabando de falar, o Senhor me deu essa área de trabalhar. Muitas pessoas, hoje mesmo, chegou uma pessoa para comprar fio comigo e eu, do nada, um amigo dele foi para os Estados Unidos, daí conversando, aí eu até falei assim, todo mundo está correndo para os Estados Unidos, nada contra. Mas eu tenho assim comigo que quando você caminha com o Senhor vai te abençoar onde você estiver. Exatamente. Mirani me falou uma frase um dia que eu nunca esqueci, falou assim: se você permanecer com Deus, Deus vai te abençoar até você vendendo banana. E hoje eu levanto a cabeça, as pessoas ainda, até hoje ainda, umas pessoas ainda são meio assim comigo, mas quando eles se aproximam, eu tenho muitas pessoas da célula que foram convidados para ir para minha célula. E quando chegaram lá, e ele falou assim: esse cara que é o líder, mal encarado. Mas quando deixava eu conversar com eles viam que era diferente, né? Hoje está sendo muito assim, as pessoas estão julgando as pessoas antes de conhecer, antes de conversar, né? Eu não estou querendo dizer assim, mas porque é o jeito, né? De jeito cara feio assim, entendeu? Mas hoje eu tenho ganhado muitas pessoas quando eles me dão a oportunidade de falar. Sim. Não sou aquele crente chato que fica: e se você não aceitar Jesus hoje, amanhã vai ser tarde. Não sou. Eu primeiro ganho a pessoa. Eu primeiro vou na casa da pessoa. Sim. Entendeu? Se ela deixar e der espaço, eu pego e dou-lhe uma ali, devagarzinho. Eu falei: vamos se reunir lá em casa, vai ter um lanche. E, mas o que é isso? Nós chamamos de célula. Mas vamos lá. Mas eu vou ter que virar aqui. Não, você vai lá. Se você sentir-se bem, você volta. Tem pessoas que foram lá, sentiram-se bem, estão até hoje, não querem nem ir embora mais. Aí. Então é isso, é uma transformação. O Senhor, quando entra na nossa vida, é uma transformação do sobrenatural, mano. Sim. Eu não consigo explicar, eu não consigo falar assim, eu não sei mais viver sem esse Deus. Eu sou totalmente dependente dele. Tem até um louvor, né? Quem já pisou, né? No Santos dos Santos. Em outro lugar. Não consegue. Não Esse sabe, hino não consegue. Então é assim, mano. Se você tá assistindo, ouvindo assim, você sabe do que eu tô falando. Você sabe o que eu tô dizendo aqui. Não tem outro lugar quando você tem esse encontro. Mas tem irmão ali que eu não gosto. Não vai pelo irmão. Não vai. Vai por Deus. Foca em Deus ali. Exatamente. E ele me deu essa transformação que você tá falando. Um cara sem expectativa de nada. Um cara marrento, um cara que não gostava de ninguém, um cara que odiava crente. Eu não gostava de crente. Antigamente, não sei se vocês lembram, tinha uns papelzinhos, né? Antigamente, um santinho, né? Entregava, né? As pessoas vinham dar aqueles papelzinhos pra mim lá, eu falei: rapaz, vocês não dão dinheiro, só dão papel. Mas eu colocava no bolso, quando chegava em carro, dava uma ali.
E hoje o Senhor pega uma pessoa que não gosta de crente e hoje ele faz uma pessoa não só gostar do Senhor, mas como caminhar com ele. Olha a mudança. O homem da fé. Ah, mano, é totalmente... Onde você quer achar o Frank, você procura fé. É a marca registrada dele. É o escudo da fé, né? da O fé. pessoal vê no carro, né? Ele vê na minha legal, casa, eu é coloco, legal. eu tenho camisa no celular. Hoje mesmo eu passei lá na frente, eu olhei Na assim, fachada. bem no portão, né? Tem. Tá lá o escudo da fé. O escudo da fé, porque é fé, mano. Tem que... Sim. Mas essa parada de fé, né? Foi alguma revelação que o Senhor te deu? Você passou por algum momento? Porque aquele escudo lá, se eu não me engano, fala aquele layout ali, né? o layout. Foi André Valadão. do André Valadão, André né? Valadão. André Valadão, né? Quando ele lançou aquela música lá, Pela Fé, aí aproveitou, lançou aquele... Mas assim, aconteceu alguma coisa assim que você incorporou aquilo ali no seu estilo de vida? Que é sua marca, é sua marca. Ariquemes, você olhou aquilo lá, é sua marca. Eu lembro de você toda hora. Mas foi pelo André mesmo. Foi Foi, pelo né? André Valadão. Eu ouvindo um louvor e ele entrou com uma camisa, né? Do escudo da fé. Fazer que nem fala antigamente. Foi amor à primeira vez. Toma, achei o que eu queria. Achei o escudo, né? Fiquei meio assim, o que tá escrito aí dentro, né? Porque quem olha direito assim não sabe, né? Vê assim. Demora pra raciocinar um pouco. Mas dá pra ver que tá escrito fé. Sim. Mas foi do André Valadão. Gosto muito do André Valadão, gosto muito dos louvores dele. Eu não sou daquele assim, eu gosto desse louvor, desse eu não gosto. Eu curto todo louvor. Entendeu? Claro, e se eu for orar, né? Se eu for meditar com o Senhor, Antônio Cirilo. Antônio Cirilo. De manhã acordo cedo, eu tenho uma rotina de acordar todo dia 5 horas da manhã. É meu devocional, né? Meu período com o Senhor. Oro, vou para a oração das 6, vou com o Wagner na casa de recuperação, dia que eu não vou, fico em casa. É esse daí, e eu coloco. Mas quando eu já estou em outro lugar com a família, é outro louvor. E eu peguei esse escudo do André Valadão mesmo, sem pedir dele. Mas a palavra fé, assim, o Denilson falou, né? O que motivou? Eu acho que é a fé, né? A fé. É a fé. É fé, cara, porque Fé, mano, você fé. mesmo aqui deu testemunho de fé em relação a tudo, né? É praticamente aquele versículo de Mateus, né? Porque se preocupam o que comer, o que vestir. E no seu caso ali, você praticava a fé antes mesmo de receber muita coisa. E hoje Deus está cada dia mais só te levando para cima, né? Quando falo em fé, mano, é fé em tudo. Eu me lembro que, voltando um pouco para trás do testemunho, porque como eu falei, passam umas coisas assim que a gente não lembra, mas quando que vai conversando, a gente vai lembrando. O meu menino, né, tudo pequeno, e cheguei em casa uma vez, saí da empresa porque eu tava ruim também. Cheguei em casa, menino doente, tudo chorando. E eu fui para debaixo de um pé de manga que eu morava lá atrás do Ravel, numa casa, numa alameda, uma casinha que meu irmão arrumou para mim lá. Só tinha uma geladeirazinha lá, aquela geladeira amarrada com a borracha, né? E eu olhava, não tinha nada, e eu fui para debaixo do pé de manga. Foi minha primeira oração. Oração com fé. Falei, Senhor, eu sei que eu tô passando por um processo, Senhor, mas por favor, Senhor, manda um alimento, porque eu tô com fome, mas eu olhar os meus filhos com fome é outra coisa. E chega, não na hora, mas depois de uns minutos, a pessoa para um carro e bate palma e fala assim, aqui que mora o Frank? Eu falei, sou eu mesmo. Eu vim te entregar um negócio aí. Abre aí a bagagem do carro, o porta-mala do carro aí. E chamei os meninos tudo pequeno, sabe, tudo correndo, caindo por cima do outro, e começaram a pegar aquelas coisas lá, pega a bolacha, pega, meus meninos chegaram nem carregar as coisas, no meio do caminho abrindo a bolacha comendo, e eu falei pro cara, obrigado, cara, e essa pessoa falou assim, não agradeça a mim não, agradeça ao Senhor, porque eu não queria vir aqui. Eu falei, mesmo assim, foi meu primeiro abraço, depois do encontro, eu posso te abraçar, o cara, eu posso te abraçar? E abracei ele assim, ele meio desconfiado, assim, né, ele falou, foi Deus que mandou eu vir aqui. Eu falei, pela fé. Nessa noite nós jantamos 4 vezes.
Ô, glória. A mulher fazia a janta às 7 horas, nós jantava. Aí nós ficava lá, comendo bolacha, quando dava 9 horas, vamos jantar de novo? Jantava. Eu sei que nós foi até tarde jantando. Deus é maravilhoso. Né? Menino alegre. Pai, eu nunca vi tanta comida, pai. Eu falei, aproveita, vamos comer. Daí que o senhor falou agora, daqui pra frente. Você Tá- foi tá na aprendendo a hora. depender do Senhor, né? Depender. A dependência, né? Como é difícil esse lugar de dependência, né? Porque às vezes a gente tem que passar por umas situações assim Passar, para entender que não é o que a gente faz, né? E eu acho que talvez nos momentos mais críticos é onde o Senhor vai nos provar, né? E a gente vai ser provado e aprovado. Então você contou esse testemunho, né, de provisão. Eu também lembro um dia que eu já tinha a Rebeca já, né? E ela tomava leite em fórmula, né? Era NAN, Aptamil. Ela não Os leitinhos pegou baratos, né? esses leites baratos aí. E aí eu lembro que chegou num dia que ia ter conferência na igreja e o carro tava na reserva, gasolina, e o leite dela só ia dar para aquele dia, não ia dar mais para outro dia. E o meu carro, se eu fosse para a igreja, eu não sabia se eu conseguia chegar em casa, que tava na reserva. E também acho que a fralda dela tava acabando. Sei que eu não tinha dinheiro, não tinha mais nem R$1. Nada, zero. E no outro dia eu não sabia nem como que eu ia trabalhar, porque eu não tinha dinheiro. Então eu falei, senhor, o senhor sabe que o negócio tá feio, mas eu vou ter comunhão com os irmãos e eu vou ouvir a tua palavra. E fui, cara, assim, descansei enquanto eu tava ali na igreja, fechei os olhos e tava lá louvando ali. Um irmão chegou no meu lado assim, foi para me cumprimentar e uma pessoa que eu jamais esperava. Esse irmão chegou, pegou na minha mão e quando eu fui cumprimentar assim, peguei na mão dele, tinha um pacotinho na mão dele. E aí eu vi que era dinheiro, né? Não tinha entendido, mas aí eu vi que era dinheiro. E eu fiquei com tanto medo, cara, na hora, que eu só peguei assim, rapidinho, já botei no bolso aqui e fiquei com a mão no bolso. Não tive coragem de tirar a mão do bolso nem de contar pra ver quanto que era. E fiquei aquilo ali. Aí, cara, eu fiquei aquilo ali e fiquei ali. Achei que eu fiquei, cara, sei lá, acho que 1 hora com a mão no bolso assim, não, tipo, eu tava impactado, entendeu? Porque eu tinha orado quando eu saí de casa e naquele momento Deus estava preparando uma provisão, porque eu não ia ter mesmo, nem para comprar leite, entendeu? Então assim, essa questão da gente se colocar na dependência de Deus é algo que eu acho que na vida do cristão, uma hora, prova, né? uma hora ou outra, todos nós vamos ter que passar para aprender a depender do Senhor. Talvez uns na questão financeira, outros, não sei, numa doença ou numa outra dificuldade que seja, mas eu creio que e isso se você ler a Bíblia, você vai ver que os homens de Deus foram provados. Todos. Né? E você falando sobre ser provado, sobre fé, e tudo envolve a mesma coisa. E ser provado em relação à doença. O Fran tem um testemunho que eu vou até pedir para você contar. Você compartilhou com os irmãos na igreja, mas assim, a gente está num ambiente agora, vamos dizer, público, né? Que é a internet. E cara, para mim foi assim, algo lindo de ver, porque além de tudo, você começou a viver uma dependência da fé, né? Na fé. E eu acho que esse último momento seu foi algo assim tão impactante, porque ele traz em relação à saúde. Então eu queria que você contasse, compartilhasse essa sua nova vida que o Papai do Céu te presenteou. Então, antes de mais nada, eu não posso também esquecer quem eu sou. Eu falei tanto de filho, mas não falei, né? E eu tava aqui, se eu não falar o nome dos meus filhos, ela chegou em casa, ela perigoso me bater. Você falou do Frank só. É verdade. Eu tenho 4 filhas, mas não falei, chama-se, né? A Vitória, né? Que é a minha mais velha, né? 21 anos. Tem o Frank Júnior, né? Com 18, fazer 19. E tem a Kathleen e
Fernanda, a Kathleen toca lá na igreja, né? No louvor. Teclado, Teclado, violão. A Fernanda, que é da dança, da né? dança. Então, pra vocês verem, olha como é que é, tudo envolvido, né? Sim. Com o reino, né? E elas têm me ajudado muito, né? Elas têm me ajudado muito quando eu vou ministrar em algum lugar, né? No setor 10, então ali de manhã elas vão comigo que elas me corrigem, né? Dr. Sérgio Amaro, mais uma vez, quero agradecer ele que me atendeu, não tinha agendamento, falei com a Lucy e ela arrumou um espaço lá, né? Pra mim lá na agenda dele. E eu fui falar com ele e ele me mandou fazer uns exames. E eu fiz, só que eu levei pra ele. Coração, tudo ok. E ele me indicou outro médico, ali perto do Ravel, Dr. Sérgio Martuzzi, se eu não estou enganado. E fiz uma série de Bateria de exame. bateria. Mas a dor de cabeça era tão grande, que eu tava no chuveiro, a água caía assim, parecia que tava Cortando, furando. Eu não dormia. Nossa. Mulher do lado, eu falava pra minha esposa, eu tô passando mal, eu tô ruim. E pra você ver, eu chegar assim, ei, bora pro hospital. Porque vocês sabem, nós homens, quando nós só vamos pro hospital mesmo quando nós vemos mesmo que o negócio tá feio, né? É. Não sei se é só eu, mas eu acho que é todo. É. E eu vou pra esse médico e faço esses exames tudo. E cheguei uma hora, falei pra Lucy, fala pro Dr. Sérgio que eu não vou mais não. Eu fui curado. Mas como assim, Frank? Fui curado. Profetizei a minha cura. Coloquei a Lucy, Frank, eu posso colocar o seu nome no livro na lá? Lista, né? Na lista dos enfermos. Aí, só que o Dr. Sérgio já tinha olhado o papel, só que ele não quis me assustar. E ele me mandava bom dia, a Lucy, Frank, bom dia. O Dr. Sérgio quer saber como é que você tá. Lucy, eu tô zerado. E eu não vou malar mais não. Eu até passei uma palavra das pessoas que foram curadas, os 10, né? E só voltou Os leprosos. só voltou um para agradecer. Fui curado, mas ela falava assim, o Dr. Sérgio falou para mim que é preciso você ir lá nesse. E eu, tá bom, eu vou lá. E quando eu chego lá, mostro os exames. O exame que você já tinha feito? Tudo para esse médico. Esse médico olha para esse exame, olha para mim e olha assim. Esse exame é seu? Eu falei, claro, doutor. Tem certeza? Eu falei, você não tá entendendo. Aí começou a me mostrar. Você teve uma hemorragia dentro da cabeça. Um AVC, praticamente. Um AVC. Você era pra estar. Isso aqui quando estourou. Isso aqui é pra você estar cego uma hora dela. Você era pra estar em coma. Você não tá sentindo nada. Eu falei, no mínimo, né? no mínimo. Eu senti, doutor, mas eu tô curado. Ele falou assim. E eu até brinquei. Ele começou a. Levanta, pula. E começou a pular. E eu até falei, quando no meu testemunho, eu falei assim. E ele começou. Levantou e pega na minha mão assim, pegando. E eu olhei pra minha esposa e falei, acho que esse cara é crente. Acho que esse cara é crente. E ele falou, vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Eu tô diante de um milagre. 1000 pessoas que passam por aqui. Eu nunca vi um caso desse. O que tinha ocorrido naquele, o que estava no exame tava e a tudinho, forma como que ele você olhava tava. assim, porque tava tudinho ali. Ele falou, tá Sim. aqui, ó. Seu cérebro aqui, ó. Mostrando aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui. E você não tava sentindo mais nada. Nada. Mas você ficou quantos dias com essa dor? Ah, isso ficou ainda uns 15 dias. Ô, louco. 15 dias. 15 dias. Mas quando eu passei pelo Dr. Sérgio Mara, quando eu saí de lá, nós tivemos uma conversa, né? Ele é muito nessa área. É um cara excelente, um médico excelente. Conversamos todo. E desde lá eu comecei a profetizar, né? Cura. Porque muitas pessoas estão enfermas hoje e nós temos que profetizar, irmão. Sim. Nós estamos numa localidade que tem muitas pessoas que estão sendo curadas e estão ficando caladas. Me perdoe eu falar isso para vocês. Pessoas estão recebendo a cura e não estão falando o que o Senhor tem feito. Não tem testemunhado as bênçãos. Não tem testemunhado. É. As pessoas, Frank, eu já ouvi falar isso, mas vou continuar falando, irmão. É bênção. É. Eu tenho que falar o que está acontecendo na minha vida. Deus entendeu? tem feito, né? E esse bênção. médico fala assim, eu vou te encaminhar para outro. Eu falei, mas eu tô curado, não, mas porque tem que ter. Lá vai eu para outro médico.
Não vou falar o nome agora dele, porque eu não... E esse outro médico olha também e começa a fazer um monte de perguntas para minha esposa e falou assim, vocês não trocaram o exame? Não, não, é dele mesmo. Esse cara tá curado. Mas eu vou te encaminhar a fazer mais uns exames. Porque eu acho que eu vou ter que te dar alta. Eu falei, você acha? Eu fui curado, eu sou um milagre. Mas é aquele, assim, esse já não parecia tão crente que nem o outro, né? Ele ficou assim, isso aí... Mas isso Ficou aí, pensando que o exame tinha sido feito errado, né? tudo errado. Aí ele leva, eu vou lá e faço tudo. E agora, semana passada, agora, depois do testemunho, eu volto lá nele. E ele pega, ele faz Com os assim, exames novos. tudo que ele Que ele pediu os exames. pediu. Aí ele olha e fala assim, É. vou te dar alta. Foi curado. Eu acho que isso é um milagre mesmo. Falei, enquanto você acha, eu tenho a certeza. É. Eu não tenho vergonha. A gente não pode se intimidar, irmão. Será que foi um milagre? Será que foi sorte? É milagre, irmão. É. Milagre. Jesus tá vivo, né? Jesus, e vai fazer muito mais, irmão. Entendeu? Mais uma vez provando o seu escudo ali, né? A fé. Mais uma vez. Você profetizou e a fé e pronto. E eu tô testemunhando isso. Eu tenho o áudio do próprio médico, que ele ficou tão pulando que eu peguei no embalo. Falei, vou ver que ele tá ali na unção ali. Doutor, grava um áudio pra mim, que eu vou mandar esse áudio pro doutor Sérgio, para as pessoas mais conhecidas, mais próximas. E mandei o áudio, grava um áudio. E ele gravou. Aqui é o doutor, tô falando aqui que esse homem aqui foi curado. Aí falando, eu nunca vi acontecer isso. Em 1000 casos, esse tá na minha frente aqui. E eu não. Isso é um milagre. O médico fala isso é um milagre. E o Senhor continua fazendo milagre na minha vida e tem feito em muitas vidas. Eu sei que quando as pessoas vão assistir, ouvir, né, esse podcast, vão ficar falando assim, o Senhor tem feito na minha vida também. E o que é que você está esperando, irmão? Eu não perco tempo, tô aí. Se quiser me convidar para falar, eu vou continuar falando. E eu vou contar uma coisa para vocês mais ainda, viu? Não é só esse milagre, não. Então conta outra aí, irmão. Teve o do Covid também. Sim. Né? Foi antes do Covid, fiquei internado com a minha esposa lá, os dois. Eu pegava na mão dela e falei assim, vamos partir juntos. Só que lá eu acho que eu fiquei meio desacreditado. Emocionado. Nós dois juntos internados no Hospital Monte Sinai. E eu sentia, né? Os irmãos não podiam entrar, né? Só falavam no celular. E eu sentia quando o Senhor falava assim, eu tenho muita coisa para você. Quando eu falo muita coisa, irmão, não estou falando de negócio de bens, não, estou falando de prosperidade, não. Eu tenho muitas pessoas para você alcançar. Tem muito trabalho para fazer ainda. Muito trabalho. Tá só começando. Sério, Senhor. Então, estou nas suas mãos. Eis-me aqui. E tá aí, através quando nós saímos de lá, ela multiplicou, né? Multiplicou depois. E agora mais líder em treinamento. Olha aí, irmão. Tô falando de bênção do Senhor, de cela. Ontem, ministrando a cela lá, uma líder lá, e já profetizou que vai multiplicar também. Oh, glória. Isso que o Senhor quer saber, irmão. O Senhor quer saber de vida. É vida que Ele quer. Ele não quer, eu não vou chegar assim, que o Senhor me abençoe financeiramente. Hoje eu tô bem aqui, amém. Graças a Deus que o Senhor tem me dado. Mas Ele quer saber assim, eu quero vida, irmão. Me ama? Te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Que é isso que o nosso líder maior faz, né? Entendeu? É cuidar. Ele cuida para nós cuidar. Exato. Entendeu? Deus te abençoa a partir da forma que você abençoa outras pessoas. É isso mesmo. Nós estamos vindo de nós estávamos nesse final de semana passado lá em São Paulo. Tô sabendo, hein, mano? Vocês... Foi poderoso, depois eu vou compartilhar um pouco. Mas, e o Theo falou algo assim, que é isso que você tá falando. Ele falou o seguinte, cara, a gente tá vivendo a geração dos seguidores, dos influencers, né? E a métrica do céu, quando você chegar no céu, Jesus não vai perguntar quantos seguidores você tem, quantos likes, quantos influenciadores, quantas pessoas te seguem, quantas curtidas você tem, quanto dinheiro você tem. Jesus vai perguntar assim, quantos discípulos você fez? Né? Quantas vidas? Então a métrica do céu é discípulos, é vida na vida. Mostre suas mãos, né? E lá em Atos 4:20, depois que Pedro ele cura aquele aleijado,
E aí ele é interrogado ali, os discípulos são interrogados, e aí Pedro e João eles respondem ali para as autoridades, né? Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então o testemunho ele serve para edificação da igreja. Exatamente. Como que você vai deixar de falar Uma bênção. que Deus está fazendo na sua vida? O que você viu, o que você ouviu, o que você tem presenciado? De quem era o Frank, de quem o Frank é hoje, da transformação que teve e de como o Senhor tem todos os dias aí, né? Como agora aconteceu esse milagre extraordinário, mas Deus age também no dia a dia, no ordinário, nas pequeninas coisas, né? Como que você não vai deixar de falar desse Deus? Tem que falar. Não só falar, como ter autoridade, que ele nos deu essa autoridade, né? E essa autoridade de transmitir, né? Tem que ter uma transparência também. Eu costumo sempre falar, eu tenho 42 anos, eu casei com 17 anos. Nossa, novo. 17 anos. Então, sobre relacionamento, sobre casamento, não porque eu sou o melhor. Casei com a minha esposa, estou com ela até hoje. Eu sei o que é falar de casamento. Entendeu? As pessoas hoje, elas querem falar de uma coisa que ainda não vive. Entendeu? Exatamente. Tem que ter transparente. Não adianta nós chegar aqui, né? Ficar aqui tampando o sol com a peneira. Então foi, Senhor, me dê ousadia, Senhor. Porque o inimigo se levanta. Ele unge, né? O ministro tem uma palavra uma vez. O inimigo ele unge como leão, tentando se passar pelo leão. Vocês acham que quando sou afrontado? Eu tenho na cela muitos casais. Minha cela é mista. Tem casal que nos procura. Entendeu? Ah, tô passando por isso. Então, tudo quando as pessoas vêm procurar, eu já vivi aquele ali. Sim. Entendeu? E consigo transmitir. Auxiliar, né? Participamos de quando tinha os casados para sempre, né? Que nós participamos, depois trabalhamos, né? E hoje eu falo para o Senhor, Senhor, me dê agora autoridade, Senhor. Porque ele falou assim, eis que te dou autoridade, né? Para pisar serpentes, escorpiões. Né? Então, irmão, se você tem algo para testemunhar, não se intimida não vai por ali. Será que o irmão será que vai estar olhando o que eu estou falando? Será que eu vou estar falando muito, meu irmão? Se é bênção fala e é para engrandecer Deus, o nome de Deus, fala. Né? Uma vez eu orei na oração lá, eu sou meio assim, tem umas palavras que eu falo errado, né? Mas o irmão falou assim, irmão, eu vi que você falou umas palavras erradas. Eu falei, mas eu falei algumas boas. Falou, então pega o que te serve. Tá top. Pega o que te serve. Joga no balaio aí, o que não der é bom, você joga fora, o resto põe dentro do cesto e leva embora. Entendeu? Eu nunca, nem Jesus agradou todo mundo. Senhor me usa como ferramenta, Senhor, do Senhor, para me transmitir a palavra. Entendeu? Ele sempre fala, né, de né? A gente congrega num lugar que fala para ganhar uma alma. Uma vida por ano. Aí a pessoa ganha uma, aí se acomoda. E aí, irmão, como é que tá a cela? Opa, já ganhei uma agora, meu amigo. Agora é paz. Se preparar para ano que vem. Ano que vem eu vou ver se eu ganho outra. Meu irmão, eu já vou para você, irmão. Eu quero é vida, eu quero ganhar, entendeu? Eu quero, claro que nem vai ter uns que não vai querer papo, não quero, que eu já ouvi falar muito isso, mas vai ter uns que você vai falar, vai ser tipo, você vai falar, vai colar. Puf. Ô Frank, mas vou voltar um pouco no tema da fé, porque eu acho muito importante a gente falar um ponto aí que eu peguei do que você colocou aí, né? Que existe no nosso meio às vezes um engano em relação à fé, né? A pessoa fala assim, eu tenho fé. Tem fé, mas o que você faz para você demonstrar a sua fé? Que eu peguei do seu testemunho o seguinte, primeiro, você é um cara que tem vida de oração com o Senhor, né? Você tem uma vida de oração, uma vida de busca diária, e você começou a declarar isso naquele momento ali que você saiu do hospital. E você falou de autoridade. E as pessoas estão querendo ter autoridade sem viver. Então,
que você pensa sobre isso, assim, sobre a importância? Porque não basta eu falar que eu tenho fé se eu não estou vivendo isso. A fé é um estilo de vida, então se eu tenho fé, eu vou carregar isso. O que você pensa sobre isso? Eu particular, eu penso assim, que nem você está falando assim, para mim chegar a falar de uma palavra tão poderosa, eu tenho que ter intimidade com o Senhor. Eu tenho que ter uma busca. Não é uma busca só, vai acontecer um retiro, nós temos que se preparar. Claro que tem uma preparação, mas quer dizer que você vai se preparar só quando tiver evento na igreja? Será que, hein, daqui um dia vai ter um encontro e nós vamos se consagrar? Pô, irmão, nós temos que estar preparados todos os dias. Tô falando da leitura. De vida, né? É vida com Deus. a leitura, que eu tô falando, a intimidade com o Senhor. Oração, jejum. Básico, Eu sinto as pessoas, eu sinto o Senhor me acordar. Eu sinto, tem hora que eu dou um pulo da cama e eu fico ali. Tem vez que a minha esposa fala assim, posso ler a Bíblia contigo? Eu falei, leva mal não, que eu tocar um papo com o Senhor aqui. É só eu e ele Só agora. ele. Não eu quero com ele, é ele que quer. Aí eu vou depois, se quiser agora, nós conversa, né? Toma um cafezinho junto. Mas o cristão precisa ter esse tempo, irmão. Sim. Precisa ter esse tempo, com esse tempo que você tem com ele, é essa autoridade que você volta. Isso. Por que muitas vezes as pessoas hoje estão orando e estão clamando e não tá acontecendo nada? Isso. Você só pode passar para os outros que você tem. Você tem. Aquilo que transborda, né? Transborda. Transborda. Eu tava até falando pro Marcelo um dia dele. A gente vai por lugar, que nem o Juninho falou que foi lá para esse, né? Foi buscar esse cheio, vai transmitir para nós aqui mais um tempo. Lógico. Ele foi buscar, tá sendo cheio. Mas quando a pessoa começa a transbordar, a água cai. E quando cai, Quem tá do lado ali vai Já molhando. E aí, meu amigo? é o fogo. E a vida com o Senhor é algo, parece assim, né? A gente falando assim, pô, é algo simples. Aqui, as disciplinas espirituais. Oração, jejum, leitura da é palavra. simples, Básico. mas é tão difícil. Não, lógico. Porque assim, vamos ser honestos. Cara, se a gente fica, vai lá, a gente gosta de futebol, nós três aqui. É. Se às vezes você assiste um jogo ruim, 2 horas, E de boa. E fica lá. mas como é difícil você Ficar meia hora. ficar meia hora na presença do Senhor. Porque a sua carne não quer, cara. Não quer. Então assim, e existe uma batalha espiritual nesse ponto. Então, o que você falou aí de autoridade. Lá em Mateus 7, quando chega o pai de uma criança que ela estava possessa, e ele chega para Jesus e fala assim, ó, meu filho, o espírito chega nele, entra nele, se joga no fogo, se joga na água. Os seus discípulos foram lá tentar expulsar e o espírito não saiu, não. Aí Jesus, né, dá uma carcada nos discípulos, né, geração incrédula. Mas Jesus fala no final assim, que existem espíritos que só saem com jejum e oração. Por quê? É o jejum e a oração que vai dar autoridade e que vai abrir o céu no mundo espiritual, né? Então, a fé também é você ter essa autoridade. Porque não basta eu ter fé, mas eu não vivo isso, eu não estou buscando essa autoridade. Eu não estou buscando encher a minha vasilha ali de óleo, Exato. né? Eu não estou sendo uma das noivas que estavam vigilantes ali com a botija cheia. Boa. Né? Bem citado. Então, cara, eu acho que É a famosa zona de conforto, né? Não, E o que tem aqui tá tranquilo. E as 10 estavam lá, né? As 10 estavam lá. as 10 estavam lá. Cinco saiu da zona de conforto. E as 10 tinham vasilha. Sim. As 10 tinham vazio. As 10 tinham vasilha. Exatamente. Mas por que só 5 estavam com a vasilha cheia? Porque as 5 elas estavam preparadas, elas estavam buscando. E elas foram comprar o azeite antes do noivo chegar. Aí, como que a gente compra o azeite? É isso aí que você falou. É a vida com Deus, a vida diária.
É você buscar, porque fácil não é. Fácil não é. Você acordar 5 horas da manhã, fazer o seu corpinho sair da cama para ir buscar o Senhor e encher sua vasilha. Se fosse às 10 estavam com a vasilha cheia, né? Então, eu acho que a gente, às vezes, como igreja, talvez a gente não tá rompendo ainda o que precisa romper, porque tá faltando a gente se dedicar. Sair da zona de conforto. Eu Exato. gosto dessa palavra, cara, porque ela Compromisso, né? é assim, é básico, igual você falou, é muito fácil. Mas igual mesmo que você comentou também, cara, é carne e espírito, né, velho? É briga direta. Não, eu vou confessar o meu pecado. Hoje mesmo, cara, eu não consegui na oração. 6 horas. E ontem nós chegamos de viagem, eu tava cansado, fui na vigília. Na vigília não, nos 21 dias, né? Mas aí, cara, eu botei o telefone pra despertar, não consegui. Quando eu vi já era 6h20 já. Aí eu fui buscar Deus lá na minha casa, mas eu queria ter ido na oração e não fui. Então assim, não é fácil, cara. Você realmente tem que ter essa, sabe, renúncia. Renúncia, exatamente. Renúncia. Renúncia daquela meia horinha ali que você às vezes fica ali achando que aquilo que vai te encher, cara, mas o que vai dar o gás pra você vencer o dia ali é o Espírito Santo. Cara, e assim, é um assunto muito, muito bacana. E só que eu tenho aquela notícia, cara. Que essa parte da gente pegar pesado mesmo, nessa parte da zona de conforto, da renúncia, eu já vou deixar aqui feito o convite, Frank. A gente já venceu o nosso tempo de 1 hora e passou muito rápido, foi maravilhoso. E Frank, a parte 2, você falou, você já está disposto, o convite já está feito. Vamos ver uma data certinha, vamos marcar para gravar e trocar uma ideia diferente. A gente já conheceu o Frank agora. Vamos começar a falar daquilo que a gente pode fazer, estratégia, como que é fácil viver. Então, o convite já está feito. E, Frank, eu quero que você agora utilize aí os minutinhos para poder encorajar, para poder passar a sua mensagem para nós que estamos aqui ouvindo, para os nossos jovens de 0 a 100 anos que estão em casa nos ouvindo aí, para encorajar, para que eles possam entender que o quão bom é sair dessa zona de conforto que você conseguiu sair e que você vive ela hoje tão visivelmente. Então, o microfone é seu. Então, a gente conversou, né? Falou, né? Como começou, foi lá de testemunho de cura, né? De bênção, e chegou nessa área aí que é uma área que precisa, né, a gente praticar, né? Sim. Não, eu não quero que vocês entendam assim, porque o Frank hoje faz assim e eu tô, né? Eu tô querendo dizer pra você, eu tô falando assim, tem dias que não é fácil também. Sim. Né? O Juninho falou aí, tem dia que você quer, mas o corpo não quer, né? Você quer se levantar, mas tá cansado. Mas o que eu quero dizer para você? Persevere. Persevere. Porque muitas vezes uma coisa é você estar cansado hoje, né? Outra coisa é você não levantar amanhã porque não está cansado. Tá entendendo o que eu tô falando, né? Sim. Você chegou de uma viagem. Mas tem gente que não levanta hoje e amanhã fala assim, não, hoje eu vou dormir um pouco mais, até mais tarde. E nós estamos numa localidade, irmão, que vou lembrar mais uma vez, todos os dias tem oração das 6. Todos os dias tem mensagem diferente. Não tô querendo... Tem edificação todos os dias. Eu tô querendo falar assim, a gente congrega num lugar que não falta oportunidade para você ter essa experiência com o Senhor. Tem alimento todo dia, né? Todo dia. Tomo nos 21 dias. Nos 21 dias. É cela, é curso de obreiro, é escola bíblica, irmão, é tudo. Então meu convite serve para você, né? Mas eu vou... O que eu tenho que fazer? Eu não posso ir em tudo. Comece, irmão. Esse é o primeiro passo. Eu não gosto de acordar cedo. Escolhe outro, que não falei. Tem vários, escola bíblica, curso, né? E se você faz parte de uma célula já, com certeza o seu líder deve já ter falado para vocês, né?
o que é necessário para um crescimento e ter uma vida dedicada ao Senhor. Que é como o Jefão falou, essa palavra é fundamental, é renúncia, né? Que nem falando do futebol. Eu parei de jogar futebol. Eu parei de jogar futebol por causa disso. Chegava em casa machucado, eu falei assim, né? Eu só chego em casa machucado, isso não está me dando benefício em nada. Isso não está fazendo eu crescer em nada. Então eu posso caminhar, posso ir em algum lugar, entendeu? Mas, mais uma vez, que sirva para você, um convite aí para vocês aí, a somar por nós. Amém, Bem? amém. Amém, Frank, muito obrigado, cara. Mais uma vez te agradecer pela tua presença. Dizer de novo que a gente ama a sua vida, ama a sua família. E vocês têm sido uma bênção, realmente. Amém. Não falo isso da boca para fora, falo de coração. Você sabe o carinho que eu tenho por você e pela sua família. Então, o podcast está aberto para você sempre que você quiser aqui trocar uma ideia, ter esse bate-papo legal aí, né? Com certeza. Então é isso, meu irmão. Deus te abençoe, tá? Francão, quero te agradecer. Faço das palavras do Denilson as minhas e ainda complemento que, cara, você é top. Eu sou seu fã de verdade. Obrigado. Só fazer uma notificação, né? O cara chegava quebrado em casa porque o cara jogava ruim pra caramba, né? Então, não é uma brincadeira. Mas, Franco, muito obrigado. Que Deus te abençoe cada dia mais. E como o Denilson já falou, as portas do Pode Crer Podcast estão abertas. Obrigado. Sempre. E a você que ficou nos acompanhando até agora, eu quero agradecer de todo o coração por estar com a gente. Esse foi mais um Pode Crer Podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.